Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mate. E nesta aula, a gente vai começar a falar sobre as superfícies quádricas não centradas. A gente viu que as superfícies quádricas não centradas são o paraboloide elíptico e o paraboloide hiperbólico, certo? Então, nessa aula, a gente vai estar falando sobre o paraboloide elíptico. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o que é o paraboloide elíptico? Paraboloide elíptico é, é o caso quando, ó, lembra a primeira equação lá do que eu apresentei sobre superfícies quadradas, que x ao quadrado mais b y ao quadrado mais c z ao quadrado mais dz igual a e. Nesse caso aqui, ó, esse c aqui, ó, é zero e o e também é zero. A gente trabalhando o c é zero. E o e também é zero e a gente obtém essa equação, certo? Então, o paraboloide elíptico surge dessas equações. Como que eu posso definir o paraboloide elíptico? São casos onde esses primeiros membros são positivos e você vai ter ou o z, ou o x, ou o y, sem ser ao quadrado aqui, certo? Então, ou pode ser tudo positivo aqui, ou tudo negativo nesse primeiro membro. Outro caso de paraboloide elíptico é esse daqui, ó, onde, ó, a gente tem x ao quadrado, z ao quadrado, então quem sobrou não está ao quadrado, que é o y. A mesma coisa esse caso aqui. Aí, isso daqui, ó, define o eixo. Então, o z não está ao quadrado, então aqui o eixo desse paraboloide é o eixo z, certo? Nesse caso aqui é o eixo y. E nesse caso aqui é o eixo x, certo? Então, esses são os casos de paraboloide elíptico centrado na origem que a gente tem. Para estudo, agora, a gente vai estar falando do paraboloide elíptico no eixo Z. Nos outros casos, o que a gente vai estudar é análogo, tudo bem? Então, como que seria o gráfico desse paraboloide elíptico? Quando ele está no eixo Z. O gráfico do paraboloide elíptico é esse daqui, ó. É um dos gráficos mais fáceis da gente fazer. E a gente trabalha muito com paraboloide hoje no curso de cálculo 3, quando a gente estuda integrais de mais de uma variável. Então, isso daqui é muito importante vocês entenderem. Paraboloide é um dos que a gente mais trabalha, certo? Então, vou pintar esse paraboloide. E vou pintar ele de um verde claro. Não era... Aqui, ó, não foi fechado. Deixa eu só fechar aqui. Antes. Senão ele pinta tudo. Aí, ó, teve outro caso aqui não fechado. Nossa Deus. Certo? Então, esse é o paraboloide. No eixo Z. Aí, a gente tem o seguinte. Se esse valor de C aqui, ó, se o C aqui for maior do que zero, o paraboloide vai estar
inteiramente, como fala? No eixo acima do plano X ou Y, certo? Então, ele vai estar acima do plano X ou Y. Eu gosto de falar assim que a boquinha dele está para cima, com cavidade para cima. Então, isso vai estar acima do plano X ou Y. Se o C é menor do que zero, ele vai estar abaixo, tá? Aí, é o seguinte, aqui a gente tem que X, Y, Z, certo? Então, agora a gente vai fazer aquele outro estudo dos planos. Se Z é igual a zero, o que a gente obtém aqui? Ó? Se passa o plano Z igual a zero, a gente obtém o ponto 0, 0, 0, certo? A origem. Se x é igual a zero, o que a gente obtém? A equação de uma parábola, né? No plano, ó, essa parábola vai estar no plano YZ, tá? E ela vai estar no eixo Z. Então, seria essa daqui, ó, a parábola. Seria essa parábola aqui, ó, no eixo. Essa parábola aqui, ó, que eu vou pintar de azul. Certo? Agora, se a gente tem o y igual a zero. Ó, o y igual a zero, substituindo ali, a gente obtém outra equação da parábola aqui, ó. Certo? Que também está no eixo Z. Seria dessa forma aqui, ó. Nossa, tô falando baixinho. Seria essa daqui, ó. Certo? Então, se x é igual a zero e y é igual a zero, a gente obtém uma parábola, certo? São parábolas. Se o z é igual a zero, a gente obtém seria o vértice do parabológico. Esse é o ponto 0, 0, 0, certo? Agora, se eu falei que se c é maior do que zero e c é menor do que zero, como que fica? Agora, se z é igual a K, com K, nesse caso aqui, o K positivo, tá? Então, em qualquer caso, mesmo se estivesse para baixo, quem vai definir? Então, se o Z é igual a K com K positivo, eu vou obter o quê aqui, ó? O plano Z igual a K é que corta aqui, ó. Então, K positivo. Deixa eu só rotacionar. Vou estar obtendo o quê aqui? Vou estar obtendo elipse, ó.
Ó, porque se o z é igual a k, eu obtenho uma equação da elipse. Vou estar obtendo a equação da elipse, certo? Ó, algebricamente, isso também, ó. Z igual a K, a gente obtém que x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a ck, certo? Agora, vamos falar sobre o paraboloide de revolução. Quando é o paraboloide de revolução? Se eu tiver A igual a B, significa que esse paraboloide é de revolução, que vai ser isso daqui, ó. Ou seja, o paraboloide ele foi originado de uma parábola, da rotação de uma parábola. Então, se você pegar e rotacionar a parábola em torno do eixo, você obtém um paraboloide de revolução. Então, esse daqui vai ser o paraboloide de revolução. Paraboloide de revolução. Aí, o que acontece? Se Z é igual a K, com K positivo, né? Com K positivo, a gente, ao invés de obter elipse, a gente vai obter o quê? Aqui nesse caso aqui, a gente obteve uma elipse, certo? Aí, se o Z é igual a... Aqui, esqueci, pois foi K, né? Aqui é Z. Então, se o Z é igual a K, a gente obtém aqui a equação de uma circunferência, tá? Ok? Prontinho. Ah, eu peguei, foi o pincel, por isso tá essa letrinha esquisita. Então, esse é o caso de paraboloide elíptico. Então, quando você tem um paraboloide de revolução, a gente chama esse paraboloide também de paraboloide circular. Então, o paraboloide circular é um caso especial de paraboloide elíptico, certinho? Então, se você gostou dessa aula e desse assunto, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho e deixar o seu like. Até a próxima!